Querido bom Pai, estás no céu, muito obrigado por estar na Tua presença aqui na igreja, nos nossos lares, aí ouvindo a transmissão através do YouTube e Facebook da igreja e a SD Boqueirão. Muito obrigado, Pai, pela vida, pelo cuidado, pela Tua proteção. Somos ansiosos, preocupados, mas nós temos que deixar essa carga, esse peso, essa ansiedade, essa dor, essa tristeza contigo, Pai, ao pé da cruz. Ajoelhados, oramos, pedimos, clamamos a Tua misericórdia. Pedimos pela Andressa, que está lá nos Estados Unidos, passando uma dificuldade, Pai. O Senhor conhece, dá a cura, se assim for a Tua vontade. Abençoe a Eunice, que está com câncer também, está fazendo um tratamento especial, confiando em Ti. Abençoe também as pessoas que estão sendo refugiadas, Pai, dessa guerra. Uma guerra visível que a gente vê todos os dias pelo jornal, no Instagram, Facebook, outros lugares assim, que está tão triste, Pai. E também existe uma guerra muito maior que a gente não vê, que é essa guerra espiritual do bem e do mal. Nós sabemos que lado que estamos. Estamos do Teu lado, Pai. Aguardamos a Tua breve volta. Fortalece o nosso espírito como pai, como mãe, como filho, na Tua igreja, em especial com essas crianças que vão louvar também a Ti, Senhor. Aceita o nosso culto, abençoe o pastor Felipe, cuida de cada um de nós, mas seja feita a Tua vontade em nossa vida, pois eu sei que nessa terra não é fácil viver aqui. Preocupações, ansiedades, depressão, muita dor. Mas quando ajoelhamos, olhamos para o céu, aguardamos o nosso Salvador, nosso Redentor, que vive. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom poder passar a semana junto com vocês. Como é bom poder passar a semana perto do nosso Criador. E quem está acompanhando a semana de oração sabe que está sendo uma bênção, não é verdade? E é muito bom estar pertinho de todos vocês. E como a gente gosta muito de estar com todos vocês, a gente gosta muito de acompanhar com vocês e receber os nossos amigos. Coisa boa você poder ter o seu amigo em casa, né? E é por isso que nós gostaríamos de oferecer uma lembrancinha a esses nossos amigos que hoje estão aqui. Muito obrigado porque vocês estão nos acompanhando. E por isso eu vou pedir para que vocês fiquem em pé. Tem alguém que hoje está nos visitando? Alguma visita? As visitas podem ficar em pé. Aqui eu tenho uma. Lá no fundo, lá, Edson. Você vai ter uma entrega bem especial. Um rapaz bem bonito está indo aí te entregar uma lembrancinha. Tem mais um ali atrás. Que você seja bem-vindo em nosso meio, seja abençoado. Muito obrigada por sua presença. A vocês que estão nos acompanhando de casa, muito obrigada também. Mas quem está aqui na igreja ganhou um imã bem especial. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. Vocês aqui podem permanecer em pé, que ele... Isso. O Edson Ele já chega aqui. Já chega aqui, Edson. Tem dois aqui na frente também aqui. E vamos louvar, Cookie? Claro. A música que nós vamos cantar agora é uma música que eu acredito que todo mundo aqui conhece. É uma música mais antiga, mas é uma música que transmite a essência do que é cantar aqui na frente. Louvar a Deus. Seja louvado em todo lugar. Seja louvado aqui dentro da igreja, seja louvado dentro da minha casa, seja louvado no meu trabalho, seja louvado aonde quer que eu vá. Que eu louve o nome do Senhor Jesus. Então eu convido as crianças, os adultos, todos vocês a cantarem com a gente a música Seja Louvado. Seja louvado em todo lugar o santo nome do meu Salvador.
Maravilhoso é Jesus, meu Senhor, Ele é o que eu mais quero. Seja louvado em todo lugar o santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, meu Senhor, Ele é o que eu mais quero. Habita em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro. Eu me entrego. Habita em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro. Eu me entrego. Seja louvado em todo lugar o santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, meu Senhor, Ele é o que eu mais quero. Seja louvado em todo lugar o santo nome do meu Salvador. Maravilhoso é Jesus, meu Senhor, Ele é o que eu mais quero. Habita em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro. Eu me entrego. Habita em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro. Eu me entrego. Habita em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro. Eu me entrego. Habita em minha vida e lava os meus pecados, transforma por inteiro. Eu me entrego. Amém. Amém. Durante essa semana, nós estamos cantando uma música muito bonita que tem uma... Já começa pelo título que é muito bonito, que é O Amor Vive. E fala desse grande amor que nós tivemos, que morreu por nós na cruz para nos salvar. Quando nós cantamos Seja louvado em todo lugar, Senhor, nós louvamos pela sua salvação, nós louvamos pela graça, aquela que é nos dada por amor, pela graça, realmente. Então cante feliz, porque a tumba não foi suficiente para segurar o nosso Salvador. Ele vive e virá nos buscar outra vez. Amém? Olha em meus olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. Mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é
ressurreição. Ele diz: quem crê em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou, nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros. Tudo alcança e não olha o que passou. Nada poderá me separar do amor que hoje vive em mim. Amém.
Conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar. Pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda sua pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo quanto o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao restaurar o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Tão grande, alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Vocês já podem ficar quietinho de vocês lá em
Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado pelas músicas, já saiu, né? Mas obrigado mesmo assim. Foi bem bonito, né? Bem bonito. Bom, estamos juntos de novo, gente, nessa semana, né? Já estamos no meio da semana, já passamos, né? São 8 dias, contando os 2 sábados, e agora a gente já está no 5º dia. Você vê que a semana passou rápido, né? Mas tem sido uma bênção poder estarmos juntos aqui, estudando a palavra de Deus e aprendendo um pouco mais do amor dele, porque é isso que a gente tem aprendido na Semana Santa, na Semana do Calvário, né? No estudo dos dias que levaram até o dia específico da morte do nosso Senhor. Antes da gente começar, o que vocês acham da gente orar? Vamos fechar os olhos, falar com o nosso Deus? Oremos. Grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso Deus na nossa vida e em especial durante essa semana, nos ajudando a entender coisas importantes da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê, Senhor, um bom momento agora. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente viu nos últimos dias uma sequência de ideias, uma sequência de textos que nos levou a sequência, né, a entender um pouco melhor o que aconteceu nos últimos dias de Jesus neste mundo, correto? No sábado a gente falou sobre o servo sofredor, em Isaías 52, no domingo tivemos a nossa cantata, vimos a loucura da cruz, né, em 1 Coríntios, segunda e terça nós vimos respectivamente a entrada triunfal de Cristo e a purificação do templo, quando ele virou as mesas do templo, e isso nós vimos ontem, e ali a gente percebeu que Jesus tinha uma questão mal resolvida, pelo menos da parte dos sacerdotes, com o templo, certo? Vimos que o que ele quis dizer com aquela purificação era que o templo real não era o templo de paredes, era o templo do Espírito, nós, e juntos então compomos aquilo que nós consideramos ser o templo de Deus. Quando chegamos no próximo dia de atividades de Cristo, nós na verdade vamos ver um dia com muitos debates. Cristo volta para o templo no dia seguinte. Há vários textos que nos ajudam a entender isso. Os textos em geral são de Mateus, do capítulo 21 a 24, você tem Marcos, do capítulo 11 até o capítulo 13, Lucas, do capítulo 20 ao 21, e João, no capítulo 12, versos 20 a 38, são os textos nos evangelhos que falam deste último período, ou deste dia em específico, onde Jesus vai fazer vários discursos, tá? Então esse é um dia em que Jesus falou bastante. Ele foi ao templo, teve várias conversas, algumas com os fariseus, outras com os sacerdotes, outras tantas com os seus próprios discípulos. Esse dia cheio de atividades e disputas públicas tem um toque especial. Jesus nesse dia reservou algumas horas para falar de algo que nós hoje chamamos de escatologia. Não sei se você já ouviu falar essa palavra. Já ouviu falar dessa palavra? Escatologia? Escatologia é um termo que nós usamos em teologia para falar sobre o fim dos tempos. Escaton é o fim, teologia, estudo das últimas coisas, estudo dos últimos dias. A Bíblia é bem clara a respeito de vários acontecimentos que deveriam ocorrer um pouco antes da volta de Cristo, depois da morte dele. E não obstante, ou não por acaso, Jesus reservou um dia quase inteiro, nesse último dia, pelo menos aquilo que nós temos reservado e explicado na palavra de Deus, para falar sobre o que ocorreria quando ele deixasse o nosso mundo. E nós vamos estudar um pouquinho desse discurso que nós vemos aqui nos evangelhos a respeito do que Jesus falou que aconteceria. Só que para entender o discurso escatológico, o discurso de Jesus a respeito do fim dos tempos, nós temos que entender, reconhecer um importante detalhe dessa semana. E eu quero voltar alguns dias, para 2 sermões atrás,
um detalhe que eu deixei para a gente explicar um pouquinho no começo desse sermão. Está lá em Marcos, capítulo 11, verso 1. Marcos, capítulo 11, verso 1. Em Marcos, capítulo 11, verso 1, nós temos um detalhe que aparentemente trivial, no dia que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Nós vimos 2 dias atrás o que ocorreu nesse dia. Jesus estava montado no jumento, entrando em Jerusalém, e o texto diz: quando se aproximavam de Jerusalém, e ele diz, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse. Veja, esses detalhes que nós estamos vendo aqui, estou começando o sermão com isso, porque são muito importantes, triviais para um leitor do segundo milênio, 2 milênios após Jesus, mas não seriam triviais na época de Cristo. Estas localidades que você está vendo descritas aqui, Betfagé, Betânia e o Monte das Oliveiras, ficavam ao leste, ao oriente, o lado oriente do templo. O templo ficava em uma montanha, que o texto bíblico chama de Monte Horebe, outras tantas vezes chama de Monte Sião, que é o local onde ficava o santuário, uma esplanada. Os romanos aterraram esse monte, fizeram um quadrado gigante, com uma esplanada gigante, e o templo ficava lá em cima. Mas a região de Jerusalém é uma região montanhosa, e ao lado, ao oriente, para o leste de Jerusalém, do templo, você tinha o Monte das Oliveiras, que era onde Jesus costumeiramente ia orar. É interessante o fato de o texto dizer que Jesus vem do leste, porque várias profecias do Antigo Testamento apontavam para o fato de que Deus voltaria para o seu templo do leste. Ele viria pelo templo. O Messias entraria pela porta dourada, entraria por um local específico e voltaria para o templo, que é um local que havia sido abandonado pela glória de Deus quando Jerusalém foi destruída, muitos anos antes. Algumas profecias falam sobre isso. Por exemplo, podemos ler uma profecia do Antigo Testamento que nos ajuda a entender isso. Está em Ezequiel capítulo 10. Se você for a Ezequiel capítulo 10, você verá que ali Ezequiel está descrevendo algo estranho até. O povo está prestes a ter Jerusalém destruída, muitos anos, 500, 600 anos antes de Jesus nascer. Ao ser ela destruída, ele tem uma visão, e nessa visão ele vê algo interessante. Verso 1 ao verso 4: olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, ele viu vários seres diferentes, querubins, havia algo como uma pedra de safira que parecia ser um trono. Então o que ele viu? Querubins no santuário que estava prestes a ser destruído, uma pedra de safira em cima desses querubins, e parecia que tinha um trono. E falou ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas até debaixo dos querubins, enche a mão com brasas acesas que estão entre os querubins, depois espalhe as brasas sobre a cidade. Enquanto eu observava, os querubins estavam do lado sul do templo. Quando o homem entrou, uma nuvem encheu o átrio interior, e a glória se levantou e foi para a entrada do templo. O templo se encheu de nuvem e ficou cheio do brilho da glória do Senhor. É uma mensagem cheia de símbolos. Parece que a glória está saindo de dentro do templo e está se retirando do templo, e ela vai em direção ao leste. É muito interessante. Ela sai do templo e vai para o leste. Nós nunca mais ouvimos a respeito do retorno dessa glória como sendo algo concreto na história, porque Jerusalém havia sido destruída, mesmo depois de sua reconstrução, a arca nunca mais foi encontrada, e nós não sabemos, inclusive, até hoje onde ela está. Mas nós temos uma profecia no mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 43, que dizia que esta glória retornaria ao templo. No capítulo 43, verso 1 e 2, nos primeiros 2 versos, nós lemos do retorno dessa glória. 43, Ezequiel 43, verso 1 e verso 2. Então o homem me levantou ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel.
A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por conta da sua glória. E se você ler o resto do livro de Ezequiel até o fim, você vai ver o que acontece na sequência, que o templo é reconstruído. Então a glória vem para o templo. Por isso que Jesus, ao entrar pelo leste, possivelmente estava querendo dizer que ele era a glória que voltava para o templo. O templo era o lugar onde Deus morava na terra. A corrupção, contudo, afastou o poder divino do templo, mas ao vir do leste, entrar pelo portão correto, Jesus está tacitamente, sem falar muito, indicando que a sua vinda é o retorno dessa glória. Isso por si só deveria ser uma grande demonstração para aqueles que diziam conhecer a palavra de Deus, de que Deus estava ali, de que o Deus de Israel estava voltando. Ao entrar então em Jerusalém, nós temos os acontecimentos que estudamos nos últimos 2 dias. Ele entra, purifica o templo, e agora de novo ele retorna ao templo, capítulo 23 de Mateus, e então nós chegamos no texto principal da nossa noite, capítulo 23 de Mateus, no verso 37, Jesus, no capítulo 23, censura escribas e fariseus, possivelmente nos precintos do templo, conversa com muitas pessoas, e ao final do capítulo, olhando para aquela cidade, ele começa a se lamentar sobre ela. Verso 37, capítulo 23 de Mateus: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus começa aqui o sermão escatológico dele. Ele começa a falar do que vai acontecer depois, quando ele voltar. Novamente, gente, o fato de ele reservar isso para esse momento final da história dele é muito expressivo. É expressivo porque geralmente nós, ao falarmos da morte de Cristo, de maneira geral nas nossas igrejas, parece que a morte dele, muitas vezes, é tida como um fim em si mesmo. Ele morreu pelos nossos pecados, morreu sim para nos salvar de nós mesmos, como temos estudado aqui, mas ele morreu por um propósito. Ele morreu não para nos deixar como somos e onde estamos, mas para iniciar uma obra que nos levará não a algum lugar aqui deste mundo, mas para o mundo por vir, para o período em que nós poderemos viver a eternidade ao lado dele. Este é o objetivo da cruz. Sabe, ao falar que eles somente voltariam a ver Jesus, ou somente voltariam a falar dele quando diriam bendito o que vem em nome do Senhor, nós temos uma primeira lição do propósito de tudo aquilo que nós vamos ver desse sermão escatológico. Quando Deus fala do fim, Ele não necessariamente fala de algo triste. Não necessariamente fala de algo triste. Nós geralmente interpretamos as ideias a respeito do fim como algo ruim, como algo triste, como um momento de muita tristeza no nosso mundo, mas o fim, as ideias bíblicas sobre o fim não são ideias de perdição necessariamente, mas são ideias que descrevem um mundo que cai, enquanto os escolhidos são levados e recebidos pelo Senhor. Essa é uma ideia de libertação. Aqui Jesus está expandindo a libertação que nós já vimos, que ele fez quando entrou em Jerusalém triunfalmente como rei, e quando virou as mesas do templo, dizendo que os seres humanos eram o templo do Espírito Santo. Ele está aqui ampliando a ideia de libertação, mencionando que esta libertação deve ter um fim bem definido. O céu não será o céu se você e eu não estivermos lá. Entenderam um ponto? A ideia é que aqueles que aqui recebem a cruz, a recebem para uma finalidade,
para crescer em Cristo e aceitar o Senhor e receber o céu. Ele continua, verso 1 do capítulo 24, nesse mesmo discurso. E nós vamos ver alguns detalhes a mais. Esses primeiros detalhes estão do verso 1 ao verso 14, são vários versos, onde Jesus vai falar de elementos cruciais para a gente entender o momento em que vivemos na história deste planeta. Verso 1 do capítulo 24, ele diz: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Disse Jesus. Em verdade lhes digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra. Ele está falando da destruição do templo. Verso 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane, diz o texto, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem, porém, atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, Jesus disse. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas estas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, diz o texto, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, diz o texto, esse será salvo, o que ficar firme. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Forte, né? Forte, bem forte. Existe um detalhe nesse texto que me chama muito a atenção. Se você prestar atenção, os dois primeiros versos, verso 1 e 2 do capítulo 24, são no Monte Sião, no templo. Ele está no templo, andando por ali, vendo as pedras do templo. Os discípulos estão abismados ou surpreendidos com aquelas estruturas. E então, no verso 3, eles já estão no Monte das Oliveiras. Então, no verso 1 e 2 é no Monte Sião, e o verso 3 é no Monte das Oliveiras. Há um espaço geográfico ali. Como eu já expliquei para vocês, os montes estão de frente um para o outro. O que possivelmente aconteceu é que os primeiros dois versos, a conversa deles no templo ocorreu, e então os discípulos, assustados, provavelmente silenciaram. Eles desceram o monte atrás de Cristo silenciosamente, e então Jesus subiu o Monte das Oliveiras, se assentou, e eles tiveram tempo para ruminar aquilo, e começaram a perguntar para Jesus: que sinal, Senhor? Que sinal? Ao perguntar sobre a destruição de Jerusalém, porque esse era o problema deles, o que vai acontecer aqui em Jerusalém, e sobre a vinda de Jesus, na mesma pergunta, os discípulos parecem mostrar que eles criam que essas duas coisas iam acontecer no mesmo tempo. Provavelmente eles acreditavam que a cidade de Jerusalém deveria ser destruída, e no mesmo momento Jesus voltaria para buscá-los, viria buscá-los. Por isso que Jesus responde a pergunta deles, misturando duas coisas: a destruição de Jerusalém e a destruição do fim dos tempos. A destruição de Jerusalém deveria ser um símbolo do que ocorreria no fim dos tempos. Não era sinal por sinal, não era qualquer sinal, não eram qualquer evidências que Jesus estava dando, mas uma forma detalhada de como entender os tempos em que vivemos. Em virtude da crescente especialização do mundo moderno, filosofia, educação inclusive, o cristianismo tem desenvolvido um medo grande de falar dos sinais da volta de Jesus, porque muito se diz: olha, essas coisas há muito tempo acontecem, certo?
Muitos de nós, desde criança, ouvimos que Jesus vai voltar, não ouvimos? Ouvimos que é dos terremotos, ouvimos das guerras. Geólogos evolucionistas dizem que terremotos sempre ocorreram, e é verdade, sempre ocorreram. Epidemiologistas afirmam que pestes sempre existiram, que o Covid não é uma exceção, que anteriormente nós já tivemos outras grandes epidemias. Historiadores demonstram que a guerra sempre foi um instrumento de conquista do homem, sempre houve guerra. Profecias de outras origens marcam dia e hora para o fim do mundo, ridicularizando assim o relato bíblico. Em outras palavras, como que você sabe que a guerra de hoje é um sinal da volta de Jesus? Elas sempre ocorreram. Bom, o texto fala e utiliza vários termos aqui que parecem indicar que esses elementos eram Jesus os citou justamente para que o povo de Deus ao longo do tempo percebesse características que demonstravam a maldade humana, o crescimento da maldade humana. Por exemplo, o texto fala de guerras. Somente no século XX, cerca de 191 milhões de pessoas morreram em combates ao redor do mundo. Só no século XX, agora, no século anterior, perdão, e entrando agora, esses milhões só aumentam. A violência mata mais de 1,5 milhão de pessoas no mundo a cada ano, segundo um relatório da OMS, da Organização Mundial da Saúde. As estatísticas dizem que uma pessoa comete suicídio a cada 40 segundos e 35 pessoas morrem a cada hora em conflitos envolvendo armas. Guerra em vários lugares, o texto diz. Para cada pessoa morta pela violência, entretanto, 40 outras precisam de tratamento para ferimentos graves. Metade das mulheres mortas em crimes violentos são assassinadas pelo marido no mundo. O amor se esfriaria de quase todos, Jesus disse. Em alguns países esse índice pode ser até de 70% de violência contra as mulheres. Há 800 milhões de pessoas desnutridas no mundo, fomes e pestes em vários lugares do mundo, Jesus disse. 11 mil crianças morrem de fome a cada dia no mundo, 11 mil crianças. 1/3 das crianças dos países em desenvolvimento apresentam atraso no crescimento físico e intelectual. 1,5 bilhão de pessoas no mundo não dispõem de água potável. 1 bilhão de pessoas. Pestes, terremotos, mortes em vários lugares do mundo. Mas pastor, você não está sendo alarmista, não? Bom, existem várias formas da gente entender esses sinais. A melhor forma delas, para mim, é compreender o que estamos lendo aqui através do conceito de característica e não de sinal, ok? O que o texto está querendo dizer para nós é que estas características piorariam, se tornariam cada vez piores na humanidade. E o principal ponto, no verso 12, nós vemos, seria o encrudecimento das sensibilidades morais, ou seja, a gente ficaria mais duro para as coisas de Deus, mais duro. O verso 12 diz: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. A ideia é que a maldade será tanta e crescerá tanto que o amor se esfria. Entenderam um ponto? A característica principal é o esfriar do amor, é o esfriar do coração. É a normatização do erro, normatização do ataque, da guerra, da destruição. Há um outro texto no Novo Testamento que amplia isso aqui. Se você for para 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao verso 4, nós lemos o seguinte: mas você precisa saber disso, Paulo dizendo a Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição naturais, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo contudo forma de piedade.
Olha que interessante. Tudo isso, mas tendo forma de piedade, porém negando o poder dela. O texto parece que está falando, ao descrever estas coisas, um mundo muito distante da época de Paulo. Parece que ele utiliza descrições muito parecidas com expressões ou com coisas de hoje, com o mundo de hoje. Os discípulos estavam diante daquele que era a própria essência do templo. Em sua presença estava aquele que em glória enchera todo o templo quando de sua dedicação. Era o mesmo que durante milênios, Jesus, a glória, voltando para o templo, que estava brilhando sobre a arca. Contudo, separados ou cegados por sua incompreensão, não conseguiam ver quem lhes falava. Essa é a primeira grande lição do texto, queridos. O propósito dos sinais de Deus é nos abrir os olhos para algo maior, muito maior do que aquilo que a gente consegue enxergar. Não se trata da violência em si, se trata do coração que não consegue amar o próximo. Entenderam um ponto? É o coração que deixa de conseguir amar. A grande característica da geração que estava viva nos últimos tempos, ou estaria viva, é similar ao dos discípulos que não conseguiam entender o que Jesus falava, cegueira espiritual. Assim como eles não enxergavam quem estava em sua frente, os habitantes dos últimos dias da história deste planeta estariam cegos à iminente volta de Jesus, cegos, olhando ao redor, ou indo para um lado e focando nos sinais, ou indo para o outro e desdenhando do real ponto que eles estariam apontando, que é o coração morto, o coração que já não olha para Deus. Como está o seu coração? Quando você olha para o mundo, você pensa em você? Sabe, gente, uma das coisas importantes quando a gente lê a Bíblia é que quando você lê um texto em que há uma parte boa e uma parte ruim, a gente tem automaticamente a impressão ou a tendência de se identificar com a parte boa, correto? A gente quer ser a parte boa do texto, certo? É assim que a gente quer se ver. Mas eu sugeriria a você que quando você ler um texto da Bíblia, tente se identificar com a parte ruim. Tente se ver do lado ruim. Porque é ali que a gente aprende. Estatisticamente falando, na época dos nazistas, qual era a maioria? Eram os nazistas ou aqueles que eram contra os nazistas? Eram os nazistas, o mal era maior. Estatisticamente falando, a palavra de Deus nos diz que o mundo será tomado pelo mal, ou seja, a maioria. Portanto, se ver do lado da maioria é a maneira correta de ler o texto, porque isso nos permite olhar para nós mesmos e não para os outros. Quando falamos do amor que se diminui na terra, tente pensar sobre você. Como você está amando aqueles ao seu redor? Como está a sua vida espiritual ao lado do Senhor? Sabe, Jesus não para por aí. Ele continua falando em Mateus. E eu queria ler uma última sessão desse capítulo, em Mateus 23, com você. Mateus 24, perdão. No verso 15 ele vai falar da grande tribulação, vai continuar explicando muitas coisas a respeito do final. Mas lá no verso 29, algo interessante acontece, muito interessante. Jesus, em duas maneiras, ou em dois momentos só, em todos os evangelhos, cita o termo sinal, só em dois momentos. E as duas vezes que a palavra sinal aparecem, estão no capítulo 24 de Mateus. A primeira está no primeiro verso, nos primeiros versos que nós lemos, quando os discípulos pedem: que sinal, no singular, o Senhor nos dá? Jesus começa a falar de muitas coisas que deveriam acontecer até o fim do tempo, mas ele não fala a palavra sinal, ele não diz: olha, o sinal é este ou é aquele. Ele não fala. Ele só vai falar a palavra sinal de novo, lá no verso 29. E ele diz assim:
Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal. Aparecerá no céu o sinal que vocês perguntaram. O sinal do Filho do Homem, diz Jesus. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aparecerá no céu o sinal. Eles queriam ver maravilhas, eles queriam saber com precisão quando Jesus iria voltar, queriam saber com especificidades o que ia acontecer um pouco antes de Jesus, queriam ter controle da história. Até onde eu posso ir para não pecar e ainda assim fazer o que eu quero? Entenderam um ponto? Quando que isso vai acontecer? Porque daí eu já me preparo um dia antes e ali chegou e está tudo certo. Por isso que Jesus não deu sinais para eles, Ele deu características de coisas que iriam até o fim, porque o único sinal de verdade é o próprio Jesus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É a nuvem voltando, esse é o sinal. O sinal só aparece quando Ele chega, quando Jesus volta. Por isso que a ideia, a verdade contida aqui é que os sinais não existem para que fiquemos preocupados com o que acontece ao nosso redor. Cristo estava literalmente dizendo que eles deveriam conhecê-lo melhor. Vocês não me viram? Vocês não sabem, não conhecem o sinal ainda? Eu sou o sinal. Vocês estão preocupados com o templo e sinais, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: o sinal está bem na frente de vocês. É isso que Jesus estava dizendo. Se vocês quiserem ter certeza de que eu voltarei, olhem para mim, levantai as vossas cabeças, porque próxima está a vossa redenção. Olhem para mim, queiram que eu volte. Se quiserem conhecer o caminho do reino, me reconheçam. Se estiverem aflitos, orem por mim, orem comigo, falem comigo. Mas não se esqueçam que não se sente saudade, gente, de quem não se conhece. É isso que Jesus estava dizendo. Como querer sentir saudade de alguém que eu não conheço? Como querer estar do lado de alguém que eu não converso, que eu não passo tempo? Como querer a volta de alguém que eu nunca falei, que eu nunca conversei, que eu nunca gastei tempo com essa pessoa? A questão aqui não é se a gente tem controle sobre a história, se a gente tem certeza do momento específico. Ele não quer que a gente tenha certeza, porque o que Ele quer é nos deixar claro que Ele é o sinal. É gastar tempo com Ele, estar ao lado dEle, conversar com Ele, dar tempo para Ele, abrir espaço para Ele. Se há alguma coisa que esse mundo mostra para nós, é que está mais do que na hora disso. Nesses últimos dias, minha filha me liga todos os dias chorando: pai, estou com saudade, pai, estou com saudade. E algumas vezes eu choro junto com ela, porque eu sou daquele pai que rola no chão, aperta, sai correndo, pula de cavalinho, brinca daqui, brinca de lá. Uma das coisas mais maravilhosas da minha vida é brincar com os meus filhos, ficar com a minha família. Mas ela só sente isso porque a gente se conhece, entenderam? Porque a gente se conhece, porque a gente gasta tempo. Jesus é o sinal. Os sinais do retorno de Jesus são um apelo a nós, gente, a nossa vida cristã, um apelo à nossa condição diante de Deus, um apelo para que despertemos desse torpor que a gente acabou de ler na Bíblia, satânico do fim dos tempos, que tem como objetivo tirar o nosso olho de Deus, tirar os nossos olhos de Jesus e olhar para os lados, para os terremotos, para as guerras, para aquilo que não é Deus. Ele é o sinal. É uma chamada para que entendamos que as guerras que nos cercam são um chamariz para uma guerra maior,
que não podemos ver, que não tem a ver com países, que tem a ver com a nossa mente, com o que a gente põe na nossa mente. Uma chamada para uma avaliação pessoal, um clamor para que em meio às lutas, sons, sabores e imagens do seu celular, a imagem dos nossos olhos os nossos olhos estejam sempre fitos na única imagem que importa, que é a vontade de ver a face de Deus. Você quer ver a face de Deus? Eu quero. Sabe, a gente vai cantar aqui de novo, vamos ouvir uma música. E o Senhor está te convidando hoje, está te convidando para entender que esse sinal é aquilo que de mais poderoso e precioso nós temos. Ele está te convidando para abrir o coração, para abrir a mente, para abrir espaço no seu tempo, para observar sim o que acontece ao redor, mas para ver ao seu redor algo maior. Por isso eu queria te propor a mesma coisa de ontem e de ontem, que enquanto a gente ouve a música, que a gente pudesse vir aqui à frente juntos e fazer um propósito juntos, ok? Orarmos juntos, abraçados aqui na frente, pedindo que o Senhor nos abrace e nos amplie os horizontes. O que você acha? Dá para fazer isso? Vamos ouvir então a música e aceitar o chamado do Senhor. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria. Mas parece que na busca eu me perco por tentar, e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver.
descobri que existe graça para todo que aceitar. Tudo agora faz sentido, suspiro por eternidade. Eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Oremos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado pela Tua vida neste mundo, porque o Senhor veio morrer por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu diretrizes de como vivermos. Nos ensinou que o amor é a única regra que de fato existe nesse mundo, porque é através dele, Senhor, que conseguimos viver entre irmãos, viver em sociedade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor também nos mostrou o que aconteceria no fim dos tempos. Mas ajuda-nos, Senhor, a não idolatrar estes sinais, a não ficar olhando para o lado, constantemente assustados, mas que eles nos ajudem a fazer aquilo que de fato eles existem para fazer, que é nos fazer olhar para o céu, levantar as nossas cabeças, olhar para o verdadeiro sinal que é o Senhor e gastar tempo com o Senhor, tempo ao teu lado, tempo em oração, tempo aprofundando a nossa experiência contigo, para que a gente possa, no dia que o Senhor voltar, receber alguém que a gente conhece, alguém que falou conosco, que conduziu os nossos caminhos, alguém que é presente e vivo na nossa história. Se tem alguém aqui, Senhor, que precisa da Tua força e do Teu poder para melhorar a sua vida contigo, abençoa essa pessoa, Pai. Derrama o Teu Santo Espírito, ajude a compreender a Tua palavra melhor e leve-a, traga em direção a Ti. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Nós agradecemos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Abraça a pessoa do teu lado, diga para ela que Jesus a ama muito. E eu quero apertar a sua mão lá no fundo, ok? Estou chegando lá. Afastou assim. Sempre estive ao seu lado. Você